dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Eu sou o Vinícius Choqueta. E eu sou a Carol Zuliani. E junto nós somos o Papo Santo. Estamos aqui em mais uma sexta-feira em que você está aqui nos assistindo. Hoje estamos com um convidado muito especial aqui da nossa cidade e que faz parte da nossa vida, né, Carol? Sim, todos os dias, né, Vini? Isso aí. Hoje nós estamos aqui com o Frei Manuel. Frei, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande ter o Senhor aqui para compartilhar um pouquinho sobre a sua vivência, né? Contar um pouco da sua história e contar quão importante é a vida franciscana para nós. Muito bem. Agradeço, né, o convite, né, de estar aqui. Primeira vez, eu não conhecia, né? Então, agora a gente vai ficar conhecendo mais, nos conhecendo mais e mais, né? Sim. Um prazer. Né? E aquilo que eu puder, né, conseguir responder, eu vou estar, né, à disposição. Sim, muito obrigada. Mas antes da gente começar, nós temos alguns recadinhos para dar para quem está nos assistindo, né, Vini? Isso aí. Nós, né, já faz um tempinho agora que nós temos os patrocinadores e eu vim aqui falar para vocês do Bolsa Irriga, que é uma empresa especialista em irrigação por gotejamento e soluções para você que quer produzir mais, claro, economizando água, economizando energia, que a empresa vai ajudar também a economizar um pouquinho no bolso, né, Carol? Porque quem não gosta, isso né? Isso é bom, economia, né? E ela, né, essa empresa ela atende sob medida, seja na agricultura, em hortas, em pomares ou até mesmo em jardins. Então, para você, né, que busca uma empresa para irrigação, vai estar aqui na tela o Instagram, que é @bolsairriga, e também o telefone, que está aqui na nossa TV, mas também vai estar aí na tela para você. Isso. E como vocês já sabem, né? Nós temos o outro patrocinador que só tem coisas gostosas para nos servir. Eu sei que hoje é sexta-feira, que nós estamos no segundo dia da nossa novena aqui da Paróquia São Joaquim de Santana. E eu sei que às vezes a missa se estende um pouquinho mais e que às vezes a gente fica preocupado no que vai comer. Então aproveita o dia de hoje, corre no supermercado ou peça pelo Instagram e se delicie com salgado, com pão de queijo, com salgados fritos e assados. E eu sei que hoje é sexta-feira e que nós não comemos carne. E eles têm opção pra gente, para facilitar a nossa vida. Então corre lá na Vic Salgados e encomende um pouco de salgado para você compartilhar e comer com a família. E também, para você que está nos assistindo, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações para não perder os nossos próximos episódios e também nos siga no Instagram, que é @paposantopodcast, que lá também postamos vários conteúdos para você, né? Nós colocamos toda semana os episódios, nós postamos alguns vídeos, então nos siga por lá também, curte e aproveita e compartilha com os amigos, tanto as nossas publicações quanto os nossos episódios aqui no YouTube. E nos ajude Sim. a cada dia mais chegar a mais pessoas, né, Carol? Isso. E, assim, uma dica, compartilha para quem você não conhece também. A Isso pessoa aí. vai olhar e falar, nossa, o que é isso aqui? Vai entrar, vai conhecer, vai ser evangelizado, conhecer um pouco mais de Jesus e quem sabe, né, acompanhar e voltar, às vezes, até para a igreja. Sim. Então, não perde tempo. Mas, né, Frei, voltando agora, dando início ao nosso Papo Santo, conta pra gente um pouquinho de como que foi o seu processo de conversão, se o senhor já era de uma família católica ou não. Sim, eu nasci numa família católica, mas assim, um catolicismo, né, não muito, né, fervoroso, nem muito constante, né, até porque eu nasci no interior, né, do estado do Pará. Eu sou natural do estado do Pará, nasci bem no interior mesmo, então não tinha comunidade, tinha comunidade até, entendeu? Mas não tinha a frequência de sacerdotes, era muito difícil. Ele vinha assim 2 vezes por ano, passava, Sim. né? Então, o nosso catolicismo era esse, né? De quando vinha, ele fazia, né, ministrava todos os sacramentos, né? Eucaristia, casava, né? E batizava, né? E foi assim.
mas eu sempre tive uma referência muito boa do lado da minha mãe, né? Ela sempre alimentou, né, a fé pouca que ela tinha, né, na sua simplicidade, mas ela passava isso, ela passou isso para mim, e até hoje é a minha referência, eu tenho como referência, né, as Sim. orações que ela rezava conosco, né? Então nunca deixava de nos lembrar, né, sempre da necessidade, da importância, né, da religião, da fé, da igreja. Ela não faltava sempre que o padre vinha, a gente estava lá, né? Eu lembro, acompanhava ela sempre. Então, o nosso catolicismo foi assim, né? Era assim, Sim. muito, muito simples, né? Não era uma coisa muito encorpada, não. E como que foi o chamado para o senhor vir para o seminário, né? Na verdade, também, já vou emendar duas perguntas. Como que funciona, né? Uma vida de um frei. Como que foi esse chamado? Porque primeiro o senhor vira frei para depois virar padre. Sim. Então, como que foi, né, esse chamado para a vida franciscana? Por que o senhor escolheu a vida franciscana? E como que funciona um pouquinho da vida? Bem, até chegar a Frei tem um longo caminho também, né? Uhum. E o meu foi bem longo mesmo, porque eu mudei de cidade, né? Do interior fui para a cidade, fui estudar, e por sorte eu saí da minha família porque não tinha condições de estudar e fui com uma família que me deu todo o suporte, todo o apoio, né? Na educação, na religião também, né? Sim. Então aí eu fui crescendo, né? Fui participando, aí que eu fui ver o que era a igreja, eu comecei a participar, comecei a entrar no grupo de jovens, né? E aí que eu fui vendo, né? Através da formação que eles tinham, entendendo um pouco, né? Sobre isso, né? Uhum. Até que teve realmente um momento, né? Em que houve uma formação, né, sobre vocação, uma palestra sobre vocação, Sim. e aquilo me despertou, né? Começou a despertar algo diferente, né? Um desejo, né, de conhecer mais, né? Conhecer. Então mas isso eu estava ainda eu tinha o quê? Eu tinha uns 16 anos, 17 por aí, eu acho, né? Quando começou. Então eu fiz toda uma caminhada de estudo antes. Aí eu mudei de cidade, mudei de estado, né? Do Pará eu fui para o Amazonas e foi no Amazonas que eu conheci, né? A terceira ordem regular, né? Na minha cidade os franciscanos já trabalhavam lá há muitos anos, né? Uhum. Os frades menores, no caso, né? Mas eu queria ser franciscano. Ali que eu vi, né? Que eu achava o jeito deles trabalharem, etc., né? Maneira aquilo me chamou a atenção. Então eu queria ser, né, um franciscano. E foi lá em Manaus então que eu fui conhecer mais, aprofundar e escolhi, né? Entrei num grupo vocacional também. Uhum. Né? Foi muito bom isso daí, que eu conheci várias congregações, várias, né? Carismas. Mas eu já tinha uma certa queda assim, né, pelos Sim. franciscanos, né? Então eu escolhi entrar mesmo no carisma franciscano, na ordem franciscana, né? E o senhor teve dúvida se era realmente a sua vocação? Porque às vezes jovem a gente é cheio de dúvidas, né? Sim, eu tive sim. Enquanto eu estava no meu ambiente com os meus colegas, né, jovens também, etc., então eles quase que não me animavam muito para isso, né? Pelo contrário, né? E eles me diziam: o que você vai fazer da sua vida? Né? Por que você vai se empatar assim? Enfim, né? Eu não entendia muito, né? Mas eu tinha sim um desejo, no fundo, né? Eu estava sempre comigo esse desejo, né? Mas de repente, né? Uma dúvida, né?
vem, Sim, natural, é natural, né? Natural, sempre. E vai lá, Vini. E já, né, que a gente já entrou um pouco no assunto da ordem franciscana, tudo, a gente sabe que geralmente os freis, né, como o senhor, convivem com outros freis, né, no seminário. E como que é o dia a dia de poder, né, estar ali no seminário com Sim. outros freis? É que a gente sabe que tem a missa de Diária, manhãzinha e né? depois tem as leituras das laudes, Uhum. né? E o restante do dia, como que é? Olha, é de oração, né? Como a gente já começa, né? Trabalho, estudo também, né? E trabalho, né? Essa é a nossa vida, né? E a gente, como o nosso forte é a vida fraterna, é a fraternidade, então a gente procura priorizar, né, os momentos fortes na nossa vida, comunitários, que são a oração, né, a refeição. A gente procura estar, é um momento nosso de convívio, né, fraterno. E o trabalho é mais disperso, né? Porque cada um tem o seu, às vezes, Sim. então a gente dispersa. Mas nesses momentos, sobretudo da oração, a gente procura, né, estar juntos, né? Para rezar juntos. E a refeição também, onde a gente conversa também, partilha Sim. o dia, né? Alguma dificuldade, algum problema, ou pastoral, quem está fazendo pastoral, ou outro tipo de atividade, né? Que se faça, a gente conversa e partilha, né? E, Frei, nós sabemos que São Francisco, a gente tem essa ligação com a pobreza, né? Como que é? É realmente só ligado à pobreza ou tem outros votos, né? Sim, a pobreza é né, um dos Sim. conselhos evangélicos na vida religiosa, né? A pobreza, né, é a castidade e a obediência, Sim. né? E a pobreza, no entendimento de Francisco, que a gente vem, né, a nossa referência, né, e o Evangelho, evidentemente, né, Jesus em primeiro lugar, para nós a pobreza é Jesus Cristo. Como foi para Francisco, nós também, né, seguimos, né, essa orientação, né, essa vivência, né, de Francisco, que é, sobretudo, né, o desprendimento. Às vezes a gente já ouvi, né? Ah, é franciscano, tem muita coisa, é rico, né, tem uma casa grande, etc. Né? Não é isso. Né? Sim. Isso tudo é da instituição, né? Da ordem. Sim. Mas nós, frades, não temos nada. A gente tem, né, os nossos escritos aqui, né, que Francisco não queria que os seus frades tivessem bens e fossem pelo mundo, né, sem nada, né? Claro, no começo foi assim, né? Hoje nós estamos em tempos diferentes, etc., né? Mas não significa que a gente tenha riqueza, que a gente tenha coisas, bens. Nós não temos. Aqui eu não tenho nada, nem o carro que eu ando, nem a casa que eu vivo, né? Sim. Tudo da instituição. Eu passo por aqui, eu né, usufruo do que tem aqui, né? E eu passo, vou para outro lugar e não levo nada. Né? Algumas mudas de roupas que me dão, né? Mas eu não tenho nada. Então, a nossa pobreza é um desapego total, né? Como Sim. nosso Senhor Jesus Cristo viveu, passou por aqui, viveu, né? E nós, leigos, né, Vini? Como que a gente pode viver essa pobreza no nosso dia a dia? Né, num mundo tão consumista, onde cada vez mais a gente é estimulado a comprar coisas, às vezes até sem necessidade. Né? Como que a gente pode trazer esse exemplo de São Francisco, exemplo da vida do Senhor, né, e dos outros freis franciscanos para a nossa vida? É claro que, né, cada estado de vida, né, observa as
as suas regras, suas orientações, né? No nosso estado de vida é o radicalismo, é viver o segmento de Jesus na radicalidade, né? Então, por isso que a gente faz os votos. E então aí a gente fica sem ter esses bens, essas coisas, né? A gente renuncia, né? Bem, para o leigo, eu creio que, né, é olhar para o Evangelho mesmo, né? Que Jesus pede para todos também, né? A moderação, né? Nas coisas materiais, porque este mundo, né, passa, tudo que se tem aqui, se vive aqui, se vive aqui, se fica aqui, né? Nós não vamos levar, e nós estamos aqui, né, em função do reino dos céus, né? E que não levamos nada, não temos nada. Então, eu penso que os leigos podem também observar, né, a regra geral do Evangelho para todos que Jesus deixou, né? A renúncia também, né? Que claro, é um desafio muito grande, né? É um desafio. Nós já somos um pouco resguardados pela instituição, pelos votos, etc., né? Mas os leigos não, eles vão ter que fazer mesmo, né? É na obediência. Na obediência, na fé. Na fé, né? Na sim. fé e na obediência a Jesus Cristo. Né? Sim. E falando, né, um pouco mais sobre a ordem franciscana, eu queria saber, né, que o senhor pudesse falar um pouco sobre quais são as ordens franciscanas, né? Porque tem a 1, a 2, né? Quais são a diferença? Qual é a diferença? Certo. Bem, Francisco, né, ele fundou, né, as 3 ordens, né? Nós temos a primeira ordem, que é a ordem dos frades menores, né? Conhecida assim, menores, e temos a segunda ordem, que é a das irmãs, das pobres damas, as clarissas, né? Que vem através de Santa Clara, né? E os leigos, né? Os casados, solteiros, casados, enfim, né? Que é a terceira ordem franciscana, né? Então, essas foram fundadas por Francisco, né? E, ao redor deles, eles se juntaram, foram se juntando, né? As pessoas. Sim. Aí, depois, foram dando, né? Ele foi dando as orientações, né? E elas foram se juntando, né? Em torno dele, os que estavam com Clara ficaram com Clara, e os seculares, né, depois também formaram, né, uma ordem também, né? Então essas foram. Agora, claro, depois tem as subdivisões, né? A primeira ordem tem a ordem dos frades menores, chamados OFM, né? Tem os frades menores capuchinhos, os frades menores conventuais. É tudo dentro da primeira ordem. As clarissas continuam a mesma, né? E os terceiros franciscanos também se dividiram depois. Aí ficaram os seculares e os regulares. Os seculares, né, são o que nós chamamos de AOFS, Ordem dos Franciscanos Secular, né? Que são leigos, casados, etc., né? E os regulares, que somos nós. No caso, terceira ordem regular. Então, saiu desses terceiros. Né? Eu não sabia que tinha os casados, os leigos, né? Eu também não É novidade. Uhum. Eu nunca tinha ouvido falar, na Também verdade. Tem bastante no mundo inteiro e é muito grande. Aqui em Mojimirim, nós temos uma fraternidade, né, da UFS. Geralmente eles se reúnem lá no seminário, né? E Mogi Guaçu, toda a região aqui tem Amparo, né? Tem fraternidades da UFS, que são de leigos, né? Que legal. E, Frei, uma dúvida minha, eu não sei se é muito básica essa minha dúvida, mas qual é a diferença, por exemplo, o senhor vive hoje no seminário e, por exemplo, Santa Teresinha no Carmelo.
Qual que é a diferença? Bem, existe na vida religiosa a vida contemplativa, de clausura até, né? De clausura, e a vida religiosa do mundo, digamos assim, né? Que vive no mundo, que é em missão, né? Sim. Missionários, etc., né? Santa Teresinha, ela era deste grupo, né, contemplativo da vida religiosa, né? Ela vivia na clausura, no mosteiro, né? Das monjas, né? Carmelitas. Essa palavra mosteiro que fugiu. Ela vivia ali e só ali. Isso. O senhor vive dentro do seminário, mas o senhor sai, tudo. Isso, a minha vida, digamos assim, é para fora, é ativa. Eu não sou contemplativo, digamos, né? Sim. Nossa vida é na missão, né? Na ação. E o senhor tem muitas missões? O senhor viaja bastante, que a gente sabe. Eu tinha bem mais, né? Ultimamente não diminuiu, né? Agora nós estamos mais no seminário. Eu saio assim mais para substituir, né? Um frei vai viajar, vai fazer algum curso, então eu vou lá substituir, como eu saí agora. O ano passado eu estava fora também porque eu estava acompanhando um noviço. Sim. Nós temos nossa casa de noviciado. Então, para se tornar, voltando um pouco, para se tornar um religioso, nós temos que fazer noviciado. É um ano, isso é chamado de um ano de provação, né? Um ano específico onde a gente vai aprender sobre a vida religiosa, né? Os documentos da nossa ordem, Constituição, Estatuto. Nós vamos estudar a nossa regra de vida. Então, é um ano que a gente passa, né, estudando isso. A gente se retira dos estudos acadêmicos e fica só trabalhando sobre a espiritualidade do carisma, né, e a nossa vida franciscana da terceira ordem regular, especificamente. Então, isso é feito um ano. Isso é feito lá, uma das nossas casas fica em Santa Catarina. Então, eu fui lá para acompanhar. É uma missão. Sim. Né? Aqui no Brasil tem Santa Catarina, no Amazonas, aqui em Mogi. Isso. Temos na capital, em São Paulo, também, onde fica a nossa casa. Nós chamamos casa-mãe, a casa provincial, né? O provincial mora lá. E em Mato Grosso também. Nesses lugares. Sim. E no Amazonas tem 2 lugares. Tem a Manaus, a capital, e tem no interior também, uma cidade do interior. Sim. Nós temos também uma casa. Eu vou fugir um pouquinho do tema aqui, continuando falando de missão, né, que o senhor, né, tem alguma história de alguma missão que tocou a vida do senhor, assim, de uma maneira surpreendente ou talvez não tão boa, assim? Ah, sim, né? Bem, eu já fui para vários lugares, né? Amazonas, Mato Grosso, né? Não, fora do Brasil, em missão, não. Eu fui para viajar, para passear, alguma coisa, né? Mas que nós temos também casas fora, né? Mas aqui no Brasil, certa vez, fazendo uma experiência no Amazonas, eu estava começando, né, a minha caminhada, a minha vocação já no seminário. Então, eu fui convidado, né, a participar de uma celebração numa casa, né, de rancenianos, leprosos, como, né, a gente chamava, né, antigamente. E aquilo foi muito impactante para mim. Como foi para Francisco, né, que ele também teve uma experiência assim, aliás, foi o começo da conversão dele, muito interessante, muito forte. Eu também tive essa experiência, porque nós assistíamos, né, estas pessoas, né, nessa casa. Era uma clínica, era tipo um hospital, né, onde eles estavam, mas bem afastado da cidade, né? E aquilo me impactou, porque eu nunca tinha visto, né? E foi muito forte, né, ver aquelas pessoas naquela situação, mutiladas, né? Então eu fiquei muito impressionado, né? Então acho que foi a coisa mais forte, assim, mais experiência mais forte
né, que eu tive na minha caminhada vocacional, né, e já dentro do seminário, né? Acho que foi isso que eu lembro assim, né? Sim. Agora, teve outras no interior do Amazonas, tem muitas dificuldades a gente enfrenta, né, para evangelizar. É diferente de Muito hoje, daqui de diferente. Mojimirim, né? Sim, a geografia, o povo, os costumes, né? Tudo é por água, por rios. Sim, dificulta ainda mais, né? Mais ainda, né? É muito difícil. Sim, e agora, né, voltando um pouquinho mais para o tema, né, os franciscanos têm muito o olhar de São Francisco de Assis, né? E como que é esse jeito franciscano, esse jeito de São Francisco de Assis em ver o Evangelho? Certo. É o jeito, né, de Jesus, né? O jeito a gente procura, né, seguir. Eu achei muito interessante quando, né, eu vi aqui que o jeito franciscano é exatamente o que estava aqui no tema, né, que foi sugerido, né? Sim. Que é a fraternidade, a pobreza e a missão. Isso aqui é o coração do franciscanismo. Então, o nosso jeito, né, de viver é exatamente isso. Nós já discorremos um pouco sobre a pobreza, né, sobre a missão, né, e a fraternidade. Então, é esse o jeito franciscano, né, de viver o Evangelho. Né? Pobre, desapegado, né, como Jesus, né, e a pobreza, né, a fraternidade, né, é aquilo que nós já comentamos, né? A prioridade para nós exatamente, né, a fraternidade, né? Essa muito me lembra, né, para nós, por exemplo, né, o exemplo da Trindade, né? Essa comunhão, essa interação, né, que existe. Francisco olhou aí, né, para assim, observar esse modelo de fraternidade, o modelo da Trindade. Então, nós procuramos, nos esforçamos, né, para viver este jeito, né, que está no Evangelho mesmo. Né? Olhando para Jesus, Francisco pegou isso daí, né, para viver com os seus companheiros, né, seus confrades, né, através da fraternidade, da pobreza e da missão. Esse é o jeito mesmo franciscano, né, de viver o Evangelho, eu diria, né? Sim. E para quem quer seguir, né, a Jesus com mais autenticidade e nesse carisma franciscano, o que pode trazer para nós, né, esse carisma franciscano em seguir Jesus? Bem, todos nós, né, aprendemos, estamos, né, aprendendo com todos, né, com o Evangelho, com Jesus, né, com Francisco. Então, penso que alguém perguntou uma certa vez, né, por que Francisco de Assis não passa, né, não esgota, digamos assim, né? Porque toda a vida dele é permeada pelo Evangelho. Então, quando a gente volta né, para buscar no Evangelho o sentido da nossa vida, né, a gente vai ver que Francisco sempre vai ser atual, né? Sempre vai ter, né, uma resposta ou uma mensagem, né, para nós, para o mundo, né, para a sociedade dos nossos tempos, né? Então, eu acho que, né, nós temos muito que aprender com, por exemplo, o jeito dele cuidar das coisas, né? Dele conviver com a natureza, conviver com as pessoas, com todos os seres, né? Sim. Com a criação. Acho que aqui está um grande aprendizado, né, para nós também nos dias de hoje, no mundo que a gente vive, né, que às vezes não respeita, né, que exclui, né, que cultua muito
né, o prazer, né, enfim, eu acho que a gente tem muito a aprender, né, com o carisma de Sim. Francisco de Assis, né, o jeito dele. Né? O senhor tocou no assunto sobre a natureza, né? Nós conhecemos São Francisco muitas vezes só pelos animais, né? Isso. E não é só isso, né, Frei? Não é só o amor pelos animais, não é só o amor, né, à natureza, Pela até criação. pela criação. Esse ano ainda foi, né, o tema da campanha da fraternidade, falando um pouquinho mais do mundo, né, onde a gente o mundo comum que fala, né, Vini? Sim. A nossa casa comum. A nossa casa comum. E não é só isso, né, Frei? Não são só os animais. É muito além disso, né? É muito além de só um amor pelo animal. Ele é o... Como que diz? É o padroeiro dos médicos veterinários, né? E não é só isso. A gente, às vezes, tem uma visão um pouco pequena, perto da grandiosidade que foi São Francisco, né? A vida dele. Exatamente. A gente para muito assim né, no começo, né, parece assim, né? Sim. Não avança muito, né? Mas todas as criaturas, por que ele foi associado, né, às criaturas, aos animais, etc., né? Claro, pelo respeito que ele tem. Mas por que ele respeitava os animais? Porque para ele todas as criaturas, né, animadas e inanimadas, né, elas são uma manifestação da beleza, da bondade do Criador. Sim. Então, ele via nestas criaturinhas ou grandes, né, ele via o Criador, a bondade de Deus. Então, se ele se aproximava de uma flor, ou de uma formiguinha, ou de um lobo, porque teve também esse episódio, né? Era exatamente porque ele via aí, né, a face do Criador, a bondade. Sim. Né? Então, ele ia por causa da bondade, que ele ficava extasiado com a natureza, com a beleza da criação. Né? É claro, quando a gente se extasia com uma coisa, a gente não quer danificar, a gente não quer, né, quebrar, etc., né? A gente quer apreciar aquela beleza, né? Então, ele contemplava a face do Criador através destas criaturas. Então, por isso que eu digo que ele vai além, né, do simples fato de estar com um animal, com isso, com aquilo, né? Mas é por causa disso, porque ele passava, né, para além do objeto em si, né? Ele ia na origem das coisas, né? Que é o Criador. Né? Teve uma vez que eu escutei em uma missa, na homilia de um padre, ele falou assim que a vida de um animal não vale menos do que a nossa, que Deus falou para não matar, independente de qual criatura que seja, né? E eu acho que é nisso que São Francisco caminhava, né? Sim, exatamente, né? Ele respeitava tudo, ele, né? O menor, o pequenininho, né? Ele era que nem fosse o grande também para ele, porque tudo era criatura, tudo era imagem, bondade do Criador. Sim. Né? Aí que, por conta disso, né, que ele é também considerado o irmão universal, né? O irmão universal. Eu penso que o Papa Francisco ele se inspirou um pouco nesse jeito de Francisco, né? Sim. Quando ele escreve o documento dele, né? O irmão de todo, né? Sim. O Fratelli Tutti, né? Que ele via por aí, Francisco irmão, esse irmão universal, somente por isso, porque ele, como criatura, ele entendeu que ele também deveria respeitar, amar, contemplar a face do Criador em todas as outras, né? Sim. E o Papa Francisco é o exemplo para nós, né, de que é possível, né? Ele no cargo dele dentro da nossa igreja,
ele escolheu a simplicidade, né? Que estava estampado nos olhos dele, o amor, tudo mais. Um exemplo para nós, eu acredito, Sim. até para nós, os jovens, o Vinícius, que é o jovem, né? Para o Vinícius, que é jovem, para ele se inspirar, né? Certo. Nessa vida de entrega ao amor mesmo pelo próximo, pela simplicidade. E qual é o conselho que o Senhor pode dar para os jovens hoje, né? Para seguir São Francisco e talvez a vida do Senhor como Frei, que é de algo mais simples, né? Mas não deixando esse amor por Deus, né, escapar. Eu acho muito muito bonito, né? A vida que eu vivo, eu gosto, né? Eu tenho muito prazer, né? É claro que a gente vai sempre aconselhar, né, o jovem a seguir um bom caminho, né? Uhum. De preferência o caminho de Jesus, Sim. né? O caminho de Jesus. Se não for pela consagração religiosa, como religioso, mas tem também a vida sacerdotal, né? Sim. Diocesana, etc., né? Ou, de repente, se for optar também pelo matrimônio, que seja um bom matrimônio, né? Que seja vivido dentro, né, dos valores cristãos, da castidade, que é um valor muito, muito importante, né? Eu acho que é o mais importante. Sem a castidade, a gente não tem um bom relacionamento com as criaturas, como o Francisco, não tem com as pessoas também, né? Sim. Com os nossos o próximos, respeito distantes. também, né? Não tem. Né? Respeito pelo próximo. Sim. Então, vejo que para os jovens, o conselho que eu dou é esse, exatamente, busque viver a castidade, né? Busque viver a castidade mesmo, para valer. Não, assim, faz de conta, né? Porque é muito importante. Aí a gente vai, né, crescendo como pessoa, né? Se valorizando o outro, vai se integrando valorizando toda a criação, porque eu vejo que mais importante, a gente vai aprendendo isso. Hoje eu já falo assim, né? Mas antes também eu não sabia, né? Sim. Eu fui aprendendo, né? Lendo, né? E refletindo, ouvindo outros, etc., né? Que é muito importante viver a castidade. A gente vive uma integração, né, conosco mesmo, com o outro, em todas as circunstâncias da vida, na vida familiar, na vida pessoal, na vida de oração, né, na vida da comunidade, né, paroquial, na vida de namoro, sei lá, né, depois até o casamento. Sim. Eu vejo por assim, né? E é difícil, né, Frei, hoje, num mundo tão sexualizado, viver a castidade. Sim. Não é fácil. Não é fácil também chegar num jovem e falar, olha, você precisa viver. Como que a gente pode influenciar positivamente para eles? Não tem, assim, falando, né, é difícil. Inclusive, é um dos aspectos que Francisco utiliza na missão, um jeito, exatamente não falar muito, né? Mas sim viver. Acho que o exemplo, né, a vivência, olha, é isso que comove, que move as pessoas, né? E constitui um exemplo para o outro, né? É a vivência mesmo, né? O testemunho de vida, né? Testemunho de vida. Eu vejo que se a gente vai falar, né? Faça assim, não faça isso, não faça... Às vezes as pessoas, você agora vai querer me dar lição, etc., né? Às vezes as pessoas não gostam muito hoje, né? Mas o exemplo, né? A simplicidade, isso mexe com as pessoas. Sim. Né? É porque é difícil, né, Vini? O Vini é coordenador de grupo de jovens e a gente ajuda o grupo de jovens. Eu não sou tão mais jovem assim, viu, Frei? Mas eu acho que o exemplo maior, eu digo até pelo Vinícius, né? Ele é um exemplo pra gente. Por mais que eu já seja casada, né? Que eu tenho um pouco mais de idade, o dobro da idade do Vinícius, que a gente está ali no grupo de jovens junto com eles, mas eu acho que um bom exemplo
é o Vinícius, né? Tipo, poder levar isso para os jovens, né? Trazer, como o senhor falou, o exemplo do dia a dia dele. Porque se ele chegar lá e falar assim, olha, galera, tem que viver a castidade, vocês têm que ir na missa, mas ele não viver isso, não adianta de nada. Exatamente. Né? Nós temos que mostrar, se a gente quer influenciar alguém, né, e aí no caso a juventude, né, a faixa etária de vocês aí, né, exatamente isso, sem muito moralismo, sem muita ordem, conquistar o coração destes jovens, né, e exatamente pelo exemplo, pelo testemunho. Isso que é muito importante. Francisco insistia isso com os seus companheiros, né, que iam pregar. Uma vez ele foi pregar num lugar e convidou o Frei Leão, que era o companheiro mais próximo, estava mais próximo dele, né? Então eles foram. E aí andaram pela cidade, cumprimentaram algumas pessoas, né? E aí depois ele falou assim: vamos retornar ao convento, né? Aí o Frei Leão falou: mas nós nem pregamos, mas o nosso silêncio evangelizou, quer dizer, o nosso testemunho. Evangeliza, cativa, né? E a juventude gosta disso e precisa disso, de alguém, né, que seja firme. E se a gente começar também, né, para lá e para cá na frente do jovem, do grupo que a gente está, né, liderando, isso não é bom, porque as pessoas vão perdendo a confiança, né? Aí vem vai caindo. Além de estar na Bíblia, é uma frase, eu acho, de São Francisco. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Pregue o evangelho a toda criatura, se necessário, use palavras, Exatamente. Né? Está aqui anotado. Eu tinha anotado isso. Se necessário, use palavras. Olha só. Então, em primeiro lugar, viva o evangelho e dê testemunho do evangelho sem muita falação, né? Sim. É isso que ele prega. E agora falando um pouco mais, né, da vida de São Francisco, qual é a importância de alguns episódios, né, da vida dele para a nossa igreja? Bem, a propósito, né, nós estamos nesses anos celebrando o jubileu, né, de 800 anos, né, muita história, né, 800 anos de alguns episódios, né, que se deram com Francisco. Começou em 2023 e vai até 2026. Então, são bastante tempo. Sim. Nós estamos celebrando. Então, cada ano tem um momento, um episódio desse. Né? O primeiro ano, né, iniciou, então, com a regra, né, de Francisco, que está neste livro, né? Que é um livro muito importante, né, para nós também, os escritos de São Francisco, tudo dele está aqui, e também os biógrafos dele, né, que escreveram sobre ele, tem aqui. Então, é um livro da nossa espiritualidade, depois da Bíblia, né, este livro. Né? Então, a regra de vida que ele deixou para os frades, ela foi escrita e depois aprovada, né, pelo Papa, né, com uma bula. Tem duas, uma não bulada, que não tem bula, e a outra que é bulada. Em 1223. 1223. Foi um fato muito importante, né, na vida. Ele ficou muito feliz, muito feliz. E também, quando ele recebe a aprovação dessa regra, ele vem com os irmãos se alegrar, festejar. E aí é aí que ele cria, então, o presépio, né? O presépio de Grécio, é uma cidade na Itália, né? Lá ele fez o primeiro presépio da história, foi feito por São Francisco de Assis, né? Olha que legal. Às vezes a gente nem sabe, né? Exato. Foi ele que iniciou. É uma obra franciscana, né? Uma arte franciscana. Então, ele celebrou e representou ali o nascimento de Jesus. Então, convocou toda a comunidade, vieram gente no meio da floresta, ele fez a celebração, né? E veio todo mundo, com os animais vieram. E tem um fato importante que, lá durante a celebração, ele teve uma visão,
né, do menino Jesus, né? O menino Jesus estava em cima de uma pedra ali, né? Ele tem essa visão. Então, ficou completo, né? O nascimento de Jesus, né? O presente, Sim. né? Então, esse é os dois fatos nesse ano, né? Depois, nós tivemos também os estigmas, né? Em 2024, foram os estigmas que ele recebeu no Monte Alverne, né? Do Serafim, ele recebe, né? As chagas de Cristo. Isso foi um desejo. Ele pediu que o Senhor concedesse a graça dele sentir, né, as mesmas dores e as mesmas alegrias que o Senhor sentiu, né? As mesmas dores na paixão e as alegrias, né? Que ele sentiu na vida. Então, ele foi agraciado, né, com os estigmas. Então, isso foi em 2024, né? 2025, nós estamos celebrando o Cântico das Criaturas. Já bem assim, bem debilitado, né, na sua saúde, quase cego, né, ele compôs. É uma poesia, né, maravilhosa, né? Onde ele louva o Criador com todas as criaturas, né? Sim. Louvado sejas, meu Senhor, por todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor, irmão Sol, a irmã Lua, a irmã Água, a irmã e mãe Terra. E aí ele vai descrevendo todos os elementos cósmicos, todas as criaturas, né? Então, este ano nós estamos celebrando o Cântico das Criaturas. E o senhor tem esse cântico para falar para gente ou não? Não, No livro? Aqui tem, né? A gente É, pode... é muito extenso? Não. Não? Não, podemos depois ver, né? Ele tem aqui. E o 2026, né, vai ser então a Páscoa de Francisco, definitiva, a passagem, né, dele deste mundo. Então completa aqui os 5, né, jubileus, 5 episódios, né, um jubileu de 8, todos completando 800 anos. Que legal, né, Vini? Eu não sabia. Até a hora que o senhor falou do jubileu, eu pensei que era o jubileu que nós estamos comemorando agora na nossa igreja. Claro, né? que agora uniu com o jubileu da igreja, da nossa igreja universal, né? O jubileu da igreja, né? De nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sim. Aqui no meu coração surgiu uma dúvida que eu queria perguntar para o senhor. É que o senhor comentou que São Francisco recebeu os estigmas, né? Ele recebeu os estigmas só nas mãos ou ele recebeu todos? Todos. Ele recebeu nas todos. Mãos, no lado e nos pés. No lado e nos pés. Nos pés. E isso gerava uma certa curiosidade dos frades, porque ele sempre escondia, né? Tinha um frade que sabia, mas ele escondia, mas aquilo sempre sangrava, né? Sempre sangrava, né? E eles ficavam meio que tinha alguma coisa que ele escondia, né? No final. Sim. Porque essas coisas não são para serem mostradas. Olha aqui, né? Olha, eu tenho, né? Não. O Padre Pio também, né? Tinha, Sim. enfim, né? Mas eles são muito reservados e não é para ficar mostrando assim, né? É uma graça muito especial, né? Que Deus concede para raríssimos, né? Sim. Ele foi um dos agraciados, né? Eu confesso para o senhor que eu não tenho muito conhecimento sobre a vida de São Francisco. E a nossa conversa estimulou querer saber um pouco mais, né? Aí o senhor trouxe o livro. Esse livro é só para vocês que são freis, para guiar a vida de vocês. Ou nós, leigos, também podemos aderir e ler, né? Aprender um pouco mais. Para quem quer conhecer São Francisco, é um livro, né? Ideal, eu diria, né? Sim. Aqui são os escritos dele, os que falaram sobre ele, né? As legendas, as histórias, os milagres dele, né? Hoje, inclusive, é o dia da canonização, né? De que foi canonizado. Menos de 2 anos depois da morte, ele foi canonizado. Rápido, né? Muitas provas, né? Em vida já, né? Então,
para quem quer conhecer mais sobre né, essa... Sim. É um livro, sim, que é recomendado, né? É difícil a leitura, Frei? Não, não. Não? Não, mas assim, em primeiro lugar, mais para os franciscanos, né? Que eles estudam, que Sim. eles leem, que eles meditam, né? Sim. Agora, quem quer conhecer... A gente pode mostrar nessa câmera o pode, livro? sim. O pessoal Ó, poder Vini, ver. eu acho que Isso, você está mais próximo. É. Para quem tiver interesse em ler, eu não sei se eu vou ler ele assim, né, inteiro, que é grande mostrando essa câmera aqui, ó. Aqui? Ele é um pouco extenso, mas quem tiver curiosidade, né, Frei? Ah, sim. Aí. Muito bom. E o senhor pode ler pra gente? Então, eu tenho que procurar aqui, né? Assim, porque eu não sei exatamente, eu não marquei essa... Foi pedido de última hora. Ah, tá aqui. Não está muito longe, não. Vamos ver. Aqui tem as cartas dele também, né? Que ele escreveu. Aqui, ó, é o Cântico do Irmão Sol, né? São 14 estrofes, não tem problema? Não, não tem Não. problema. Então, ele começa louvando onipotente, altíssimo, onipotente, bom Senhor. Teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, que no céu formaste claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar ou o nublado, ou o sereno e todo o tempo, pelo qual às tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e jucundo e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que as sustentam em paz e que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes os que ela achar, conformes à tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Uau! Não tenho nem palavras. Sim. E a gente vê, né, por um tão pequeno, apesar de ser só 14 estrofes, às vezes parece ser bastante, mas querendo ou não é pouco, ainda mais pelo tamanho do livro, e quanto é a grandiosidade, né, dos ensinamentos de São Francisco de Assis. E mais ainda, por exemplo, esta poesia, né, esse cântico, né, ele canta a criação, convida a cantar, né, ele estava quase cego, já estava cego, né, praticamente, quando ele compôs. Então, talvez ditou, né?
Sim. ditou, o outro Frei escreveu. Mas tudo isso estava na mente dele, que ele viu, né, quando ele estava, né, com saúde plena, visão, e ele viu, e aquilo gravou, né, na mente dele como uma Sim. fotografia, né? E ele expressa isso. Isso aqui sai da alma da pessoa, da alma, Sim. né? E ele nos brindou, né, com essa obra magnífica, né? Uma obra de arte, uma poesia Linda. maravilhosa. Né? Sim. E nisso a gente pode até ver, né, que numa situação da vida dele estar ficando cego, o quanto, mesmo assim, ele podia ainda lembrar da criação de Deus, né? Sim. De tudo que Deus faz. E ter Exatamente. fé, né? E acreditar. Não. Porque às vezes acontece alguma coisa com a gente, né? Ou com alguém que a gente conhece e a gente fica culpando a Deus, né? Sim. E muito pelo contrário, ele mostrou que a fé dele é maior do que tudo e ele confiava em Deus, independente do que fosse, né? Exatamente. Sim. É. Uma aprendizagem para nós. E independe, né, do estado físico nosso, né? Nós podemos estar debilitados, como tantos outros santos também debilitados que estavam já no final da vida, mas que falaram coisas, né, divinas, Sim. reveladas por Deus, né? Então, não temos como limitar a ação de Deus, né? E dizer, não posso fazer isso porque eu estou cego, ou porque eu estou assim, assado, não tem Nenhuma isso, dificuldade é maior do que a fé e o amor Exatamente. que ele tinha por Deus. né? Exato, E é isso que a gente tem que buscar no nosso dia a dia, né? exatamente. Então, por isso que eu digo que ele é um mestre, né? Para nós é o pai, é um irmão, né? Tudo isso, né? E é um mestre na espiritualidade e, principalmente, no seguimento a Jesus Cristo, no amor que ele tinha a Jesus Cristo, né? Sim. Sim. E a sua Santíssima Mãe também. Sim. Ô Frei, agora para a gente dar uma descontraída no nosso assunto, vamos fazer um bate-bola onde eu faço algumas perguntas para o senhor e o senhor responde com palavras mais simples, né? Algo mais rápido. Pode ser? Bom, eu acho que essa primeira eu já sei. Mas um santo de devoção. Bem, eu, né? Em primeiro lugar, São Francisco, mas eu também tenho muita devoção a Santa Filomena. Jesus em uma palavra. Pobreza. Um lugar que você sente paz. O eremitério. Uma oração que te acompanha. Bem, eu sempre rezo, gosto muito de rezar o terço, né? Terço mariano. Um conselho. Viver a castidade. Uma frase. Deus é bom. Um sonho que Deus colocou no seu coração. Que seria? Pode demorar para responder? Pode, essa pode. Olha, eu gosto muito né, da simplicidade, né, de viver isso, né. Acho que sonhar em ser né, um franciscano mesmo, simples, acho que é isso que eu gosto, né, de ser. Sim. Um sim que mudou a sua vida. Olha, esse meu sim, quando eu me tornei franciscano, né, foi uma mudança radical na minha vida, né? Sim. Uma música. Ai, meu Deus. Tem alguma música que o senhor gosta?
Tem mesmo, mas agora me pegou, né? Seria. Bem, também tem aquela que é cantado, a oração de São Francisco, que é cantada, eu acho bonita como Sim, ela é é cantada. muito bonito. Né? Sim. Então, essa é a música do senhor. É isso aí. O É isso aí, bate-bola foi rapidinho, ó, e foi fácil, não foi? Nem foi tão difícil. Bem, Mas confesso que as respostas do senhor foi bem diferente do que a maioria, né? Sim. Gostei. Ô Frei, antes da gente encerrar, né, eu vou pedir para o senhor, se o senhor puder depois dar uma bênção para nós. Tem alguma mensagem que o senhor gostaria de dar para quem está nos assistindo, né, que a gente possa levar o exemplo de São Francisco no nosso dia a dia, demonstrar isso, né, não só com palavras, mas com os nossos atos. Talvez participar da missa diária com o senhor lá no seminário. Qual mensagem que o senhor pode dar para quem está nos assistindo? Bem, Francisco nos deixou, né, vários exemplos, né? Um grande amor, né, à Eucaristia. Então, você falou, né, em convidar as pessoas para participar da missa. Realmente, né, é o nosso alimento vital, nosso alimento principal, né, exatamente, né, a Eucaristia. Participar, né, da missa, seja na sua comunidade, né, na sua paróquia, né, isso é muito importante, né? Então, acho que é um conselho, né, santo, Sim. né, santo que a gente pode deixar para as pessoas, né? A Eucaristia. Também o que ele tinha muito era exatamente a questão da encarnação, né, do presépio, que nós falamos do presépio, né, ele tinha isso. E o Cristo eram três coisas, né? O Cristo da encarnação, do presépio, o Cristo da Eucaristia e o Cristo, né, da cruz, a cruz. Então, a cruz sempre nos acompanha e não devemos ter medo, né? Nós temos que ter fé em Jesus, estar sempre conosco, né? E participar mesmo, né, da Santa Eucaristia, comungar com amor, com devoção, né, com respeito. Sim. E nós temos muita paz em nossa vida, em nosso coração, né? E na nossa família, no trabalho, enfim. Sim. O maior e o melhor conselho, né, Frei? Participar da Santa Missa todos os dias e estar ali com Jesus presente e real, né? Exatamente. Bom, antes da gente encerrar e do Senhor dar a bênção pra gente, né? Eu gostaria de convidar você que está nos assistindo a compartilhar esse vídeo com alguém, como eu falei no início, às vezes até alguém que você não conhece, mas está aí nas redes sociais seguindo você e você segue. Ajude a gente a compartilhar, né, a alcançar mais pessoas, porque o nosso objetivo aqui é alcançar mais almas para Jesus. Sim. Né? Então, ajude a gente compartilhando, comenta aqui embaixo o que você achou. Além de comentar o que achou do episódio, né? Quem que você gostaria de ver por aqui, né, Sim. Vini? O que você tá achando de estar assistindo esse episódio na sexta-feira ou no final de semana, né, e dar a opinião, né? Se você gostava mais na quarta, se você tá gostando agora de na sexta. Sim. Poder nos ajudar. E lembrando também do nosso patrocinador, a Vic Salgados, que tem salgados deliciosos, tanto frito, assado, pão de queijo, para você, talvez para sua festa, para o lanche das crianças na escola, que já volta às aulas, né, Vini? Sim. Então, compartilhar com os amigos esse momento gostoso e comer um salgado. E também, né, nosso patrocinador, o Bolsa Irriga, que é uma empresa muito especializada, né, na parte de irrigação, mas não só na agricultura, né, em grandes agriculturas, mas também em hortas, pomares ou jardins. E você que está procurando, né, entre em contato com eles pelo telefone ou até mesmo no Instagram, vai lá, segue, compartilha com um amigo que você saiba, né, que está precisando
né, de uma empresa que possa cuidar da parte da irrigação, e ainda mais, né, que é uma empresa que visa economizar água e energia, né, Carol? Que é uma coisa o melhor muito de tudo. boa. E voltando aqui, Frei, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade Por ter em sair do aceitado. seminário e vir aqui, né? Nós, para você que está nos assistindo, nós estamos gravando à noite, né? A gente sabe que o Senhor tem uma vida, né, de oração, que acorda cedo para rezar a Santa Missa todos os dias. Então, muito, muito obrigada de coração pela sua presença, pelo seu sim, né? Pelo seu sim quando o Senhor decidiu pela sua vocação e por compartilhar tanta preciosidade conosco de São Francisco. Eu confesso que eu não sabia muito, a gente sabe muito pouco, né, sobre a vida dos santos, e isso me instigou a querer saber mais, de estudar mais e de poder ser talvez um grãozinho de mostarda, né, como São Francisco foi na vida de alguém. Sim. Obrigado também, né, pela paciência ali, né, que já faz alguns dias que a gente está conversando, tentando marcar de gravar, né, por poder estar aqui conosco hoje, né, poder falar um pouquinho de Deus e da vida de São Francisco para cada um de nós. Agradeço, né, também. Eu sempre gosto de me colocar à disposição, né, para quando as pessoas pedem. Eu acho que isso é muito importante, né, falar de São Francisco, falar desse jubileu que nós estamos celebrando, né? Sim. E o carisma franciscano, que é muito atual, né? Sim. E é exatamente por isso, porque às vezes as pessoas não conhecem, então, né, Sim. não busca, não fala disso, né? Mas é bom a gente divulgar, partilhar. Então eu vim também por isso, né? Porque no meio desse a gente divulga muitas coisas, né? Muitas ideias, né? Pensamentos, e principalmente a espiritualidade, né? Sim. Que é muito atual de Francisco, desse irmão universal, né? Eu agradeço muito, né, o convite. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Frei. O senhor poderia, então, dar uma bênção para nós aqui no Papo Santo e também para quem está nos assistindo? Foi muito bom ter estado aqui no Papo Santo, né, com estes jovens e também com todos os que estão assistindo nesse momento. Nós pedimos que o Senhor abençoe a cada um, abençoe a sua família, a sua casa, né, todos os seus bons propósitos, que São Francisco interceda e abençoe. E Nossa Senhora, hoje celebrando a festa de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Mãe Santíssima, e através dela, pela sua intercessão, eu peço que o Senhor nos abençoe. Abençoe este trabalho que é realizado por estes jovens, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você que está nos assistindo, muito obrigado por ficar até o final com a gente. E a gente se vê na próxima sexta-feira, né, Vini? É isso aí. Tchauzinho. Tchau, tchau.